Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre mais um exercício relacionado à água no solo, né? Esse aqui, pessoal, já é um exercício um pouquinho mais chatinho, um pouquinho mais complicadinho, mas vamos lá, né? Vai dar certo, vai dar certo. Então vamos lá, eu vou ler ele aqui para vocês. Seguinte, num sistema como o da figura, considera L igual a 50. Então vamos lá, vamos anotar nossos dados. L igual a 50 centímetros. Z igual a 24 centímetros, H igual a 14 centímetros. A área do permeâmetro é de 530 centímetros quadrados. O peso específico da areia é de 18 quilonewtons por metro cúbico. Inicialmente, determine qual esforço que a areia está exercendo na peneira. Pessoal, esforço que a areia está exercendo na peneira. Onde está a nossa peneira, pessoal? Nós vimos lá no nosso primeiro vídeo, aqui embaixo, segurando o nosso solo, nós temos uma peneira, certo? Aqui nós temos uma peneira P, que está mantendo o nosso solo no local que está. Senão o nosso solo ia começar a descer e ia se depositar aqui na nossa parte de baixo. O exercício passou todos os dados para nós e ele quer saber qual o esforço a seguir. Inicialmente determine qual o esforço que a peneira está. Perdão. Inicialmente determine qual o esforço que a areia está exercendo na nossa peneira, pessoal. Bem, quando a gente está falando de esforço na nossa peneira, nós estamos falando de uma carga que está sendo aplicada na nossa peneira. Quem está aplicando carga na nossa peneira, nesse caso aqui? Quem está aplicando carga aqui na nossa peneira P, né? Nessa parte inferior que está em vermelho. Quem está aplicando carga nela? Pessoal, quem está aplicando carga nela é o peso que está acima dela, certo? Que é o peso do solo. Ah, Bruno, mas nós também temos água em cima da nossa peneira, né? Nós temos toda essa parte aqui que está cheia da água. Ela também está aplicando força na nossa peneira, não tá, Bruno? Não. Pessoal, imagina a seguinte situação. Nós temos a peneira, certo? Que ela tem vários buraquinhos. Esses buraquinhos servem para que a água passe por esses buracos. Então, se a água está passando por esses buracos, significa que ela não está aplicando peso, não está aplicando força na nossa peneira. Então, essa água que está acima do nosso solo, em nada contribui para essa tensão, para essa carga que está sendo aplicada nessa peneira. A única coisa que contribui para essa carga é o nosso solo, que realmente está em cima da nossa peneira por gravidade, empurrando ele para baixo. Pessoal, se nosso solo está aplicando força na nossa peneira, e nós vimos na nossa aula teoria que o solo, ele aplica a carga que ele aplica é a carga de tensão específica, né? Perdão, de tensão efetiva. Nós temos então que a carga que está sendo aplicada na peneira é essa tensão efetiva provocada pelo solo, que é a única tensão que o solo provoca. A única tensão que o solo provoca é a tensão efetiva. Então, se o solo está aplicando carga na nossa peneira, só pode ser a tensão efetiva que está aplicando carga nela. Então, que o exercício está nos pedindo aqui, basicamente pessoal, qual é a tensão efetiva na nossa peneira? É basicamente isso que o exercício quer saber. Qual a tensão efetiva nesse ponto aqui, nessa cota P? É isso que o exercício está querendo que nós calculamos. Como é que a gente calcula isso, pessoal? Não faço ideia. Então, se a gente não faz ideia, nós temos que tentar mexer no exercício, brincar um pouquinho com ele para a gente ver aonde a gente chega, para a gente encontrar esse nosso coeficiente essa nossa tensão efetiva, né? Pessoal, o que é tensão efetiva? Pessoal, tensão efetiva, vamos lá, vamos partir bem do início. Tensão total. Qual que é a tensão total aplicada no solo? É tensão efetiva mais a tensão de água, certo? Se eu tenho um solo aqui, certo? Se eu quero saber qual é a tensão total nesse ponto, eu tenho que calcular o peso. E esse solo está todo úmido, né? Nós temos aqui um solo e esse solo está úmido, ou seja, tem água nele. Para a gente saber qual é a tensão total nesse ponto do nosso solo, nós precisamos saber qual é a tensão provocada tanto pelo solo, qual que é a carga que esse solo aplica nesse ponto, e a água que aplica nesse ponto, certo? Então nós temos que a tensão total é tensão efetiva mais a tensão provocada pela água. Ok, nós temos nossa fórmula que nós já conhecemos ela, nós já sabemos ela. E nós queremos saber qual é a nossa tensão efetiva, certo? Nós queremos saber qual é esse valor. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é isolar esse valor para a gente
já tem algum parâmetro para a gente brincar. Então nós temos que tensão efetiva é tensão total menos a pressão neutra, né? A carga de água, a pressão de água. Ok. Então para a gente calcular a nossa tensão efetiva, nós temos que saber então a nossa tensão total, né? E a nossa carga de água no nosso ponto E. Como é que a gente calcula isso, pessoal? Tensão total é fácil, não é? Tensão total é basicamente o peso que está acima do nosso ponto P. Todo o peso que está acima do nosso ponto P. Então vamos calcular ele, já vamos matar esse problema, já vamos calcular a nossa tensão total, porque ela não depende de nada, pessoal. Pessoal, a tensão total, se está tendo fluxo ou não, se é um sistema estático ou não, a tensão total não se importa. Ela é o somatório de tudo. Então, se está tendo fluxo ou não, o solo está em momento estático, sem fluxo, né? Não importa. Você pode calcular a tensão total direto. Então, vamos calcular ela. A tensão total é igual ao quê? A tensão total é o somatório de toda a carga, de todo o peso que está acima do nosso ponto desejado. Então, é todo o peso que está acima do nosso ponto P. E o que nós temos acima do nosso ponto P? Nós temos uma camada de solo e uma camada de água, certo? Uma camada de água e uma camada de solo. Então, qual é o peso da nossa camada de solo acima do nosso ponto P da nossa peneira? Nós temos uma espessura L, que é de 50, né? Eu vou transformar para metro, 0,5, que é a espessura, né, da nossa camada de solo, vezes o peso dela, que é de 18. Mais o peso da coluna d'água. Nossa coluna d'água ela tem uma altura de 0,24, né, passando para metros. Vezes o peso dela. Qual que é o peso da água, pessoal? 10 kN por metro cúbico. Pessoal, então nossa tensão total aqui é qual? 0,5 vezes 18. Opa, 0,5 vezes 18 mais 0,24 vezes 10. Nós temos então uma tensão total no nosso ponto P, que é a nossa peneira, de 11,4 kN por metro quadrado. Bruno, tem outra unidade para eu colocar isso aqui? Pessoal, tem sim. Você pode colocar que a unidade aqui, ela é kPa. Porque newtons por metro quadrado, é igual a kPa. PA, Pascal, é igual a newton por metro quadrado, ok? Então, uma curiosidadezinha aqui, só para a gente, caso no futuro você vê um exercício com essa configuração diferente, você saiba o que é. Ok, pessoal. Vou apagar mais ou menos aqui, só para não ficar bagunçado, né? Ok, nós temos que a nossa carga total do nosso ponto P, nossa peneira, é de 11,4 kN por metro quadrado. Ou kPa. Ok, agora para a gente determinar o nosso coeficiente, nossa tensão efetiva, nós precisamos então da nossa pressão neutra, ou nossa carga d'água. Pessoal, como é que eu calculo isso? Como é que eu posso fazer esse exercício? Pessoal, existe uma formulazinha para cálculo de pressão neutra, que ela é o seguinte. Pressão neutra é igual a carga fisiométrica vezes a coluna d'água. Não, vezes coluna d'água não, vezes o peso da água, certo? Nós temos essa formulazinha aqui. A pressão neutra é dada pela coluna d'água. Perdão. Nós temos a nossa pressão neutra é dada pela nossa carga pisométrica e o nosso peso d'água. Carga pisométrica nós já sabemos calcular, calculamos já várias vezes. No exercício, lá no primeiro exercício, nós trabalhamos bastante essa ideia aqui. Então, eu já vou passar direto por ela. Então, como é que a gente calcula essa carga aqui? Nós precisamos, primeiramente, eleger o nosso ponto, que é nosso ponto de interesse. É o nosso ponto P. Então, o nosso ponto de interesse é o nosso ponto P. Qual que é a nossa carga? Aí nós temos que calcular as cargas nela, né? Nossas cargas no nosso ponto P para a gente encontrar esse HP, nossa carga pisométrica. Qual que é a nossa carga altimétrica no nosso ponto P? Eu vou usar como referência o nosso próprio ponto P. Então, nosso ponto de referência é o nosso próprio ponto P. Então, se o nosso ponto de referência é o próprio ponto P e nosso ponto de interesse é o ponto P, e nós sabemos que a nossa carga altimétrica é a diferença de cota dos dois, nós sabemos então que é igual a zero porque estão na mesma cota. Nossa carga pisométrica que nós queremos, nós sabemos que é a diferença de um nível d'água do nosso ponto de interesse até o nível d'água mais próximo que não esteja passando por dentro de um solo. Então é a diferença de cota do nosso ponto P, que é o que nós queremos aqui,
até o nosso nível d'água aqui mais próximo, que é esse aqui. Nosso ponto de nível d'água mais próximo que não esteja passando por dentro de um solo. Então nós temos que o nosso HP é L mais E mais H. Então seria 88, vamos ver, 50, mais o nosso Z que é 24, mais 14. Isso, 88 centímetros. Nós temos que nossa carga total no ponto P é de 88 centímetros, que é o somatório dessas duas. Ok, pessoal, nós já temos a nossa carga, nosso queridíssimo ponto P. Nosso HP nós já temos. Então nós sabemos o que? Nós sabemos então o nosso U é igual a 0,88 passando para metros vezes o peso d'água que é 10 kN por metro cúbico, né? Então nós sabemos então que a nossa carga, nossa pressão neutra no nosso ponto P é de 8,8 kN por metro cúbico. Pessoal, já tenho isso. Eu substituo, encontro então nossa pressão efetiva, encontro qual é a carga que está sendo exercida na nossa peneira. Então, substituindo aqui, nós temos então tensão efetiva, que é igual a 11,4 menos 8,8 que dá então uma pressão efetiva de 2,6 kN por metro quadrado. Pessoal, essa então é a tensão que está sendo exercida sobre a peneira. Então a letra A diz para nós: determine qual é o esforço que a areia está exercendo sobre a peneira. O esforço que está sendo exercido é de 2,6 kN por metro quadrado, tá bom? Então, pessoal, dando sequência aqui ao nosso exercício, nós temos então a nossa letra B. Deixa eu achar ela aqui. Ela diz o seguinte aqui, ó. Considere a seguir um ponto no interior do solo, P, numa altura de 12,5 centímetros acima da peneira. Então, bem, nós temos nossa peneira aqui, ela está em vermelho. Ele quer um ponto a 12,5 centímetros acima dela. Então, deixa eu fazer de uma cor diferente aqui, um azul. Ó, aqui está a nossa peneira. Aqui em cima nós temos um ponto P, na altura de 12,5 centímetros acima da nossa peneira, certo? E para esse ponto P, ele está pedindo algumas informações. Ele quer então nossa carga altimétrica, ele quer nossa carga pisométrica, ele quer a nossa carga total, ele quer também a nossa tensão total, a nossa tensão, nossa pressão neutra e a nossa tensão efetiva. Pessoal, são essas informações que o exercício está nos pedindo para esse ponto 12,5 acima do nosso solo. Pessoal, ponto 12,5 acima do nosso solo. O que é que nós podemos calcular logo de cara? Bem, nós podemos começar a brincar com as nossas cargas, né? Só que para nós brincarmos com as nossas cargas, nós temos que fazer algumas considerações. Que é o seguinte, o nosso ponto de desejo está dentro do nosso solo. Nós não temos como calcular carga dentro do nosso solo de maneira direta. Nós temos que calcular ele de maneira indireta, levando em consideração as percas de cargas até chegar no nosso ponto P. Bruno, não estou entendendo nada. Pessoal, é o seguinte. Primeira coisa que nós fazemos em exercícios que têm pontos de interesse dentro do nosso solo é calcular quais as cargas na nossa face, a face de baixo do nosso solo e na face de cima do nosso solo. Então, basicamente, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse exercício é calcular as cargas no nosso ponto de início do nosso solo e final do nosso solo. Então, nosso ponto que a água começa aqui e o ponto que ela sai. Ok. O ponto que a água está entrando aqui, eu vou chamar ele de ponto 1. Como nós fizemos lá no nosso exercício número 1. E o nosso ponto de saída aqui, ó, na nossa face de saída do nosso solo, eu vou chamar ele de 2. Certo? Então vamos lá, vamos começar calculando então quais as cargas da nossa face de entrada, a nossa face número 1. A primeira coisa que nós temos que calcular é a nossa carga altimétrica, que é a distância do nosso ponto de desejo, que é o ponto 1, até o nosso ponto de referência que está na mesma face, que é esse PR aqui, ó, ponto de referência. Então, se estão na mesma cota, então é igual a 0. Nosso ponto de
A nossa carga pisométrica, ela é a diferença da nossa cota de desejo, que é aqui, e nosso nível d'água mais próximo que não esteja passando por dentro de um solo. Então seria esse nível d'água aqui. Então seria essa altura aqui seria o nosso HP, né? A nossa carga pisométrica. Então seria então L mais E mais H. L 50 mais E que é 24 mais H que é 14 deve dar 88 centímetros. 88 centímetros. Então nosso H total é 88 centímetros, que é o somatório desses dois, certo? Pessoal, agora o nosso ponto 2, nosso ponto de interesse 2. Nosso HA é a diferença dele até o nosso ponto de referência. Então seria a nossa diferença, o nosso valor de 50, né? Nossa diferença L aqui. Nosso HP, nós já fizemos isso várias vezes. É a diferença da nossa face, de cota da nossa face até o nível d'água desejado. É o nosso Z. Então, 24. Então nós temos nossa carga total aqui, é uma carga de 74 centímetros. Pessoal, nós temos a diferença de carga total, de 88 para 74. Se nós temos a diferença de carga, que nós já sabemos, tem diferença de carga, nós temos fluxo. Se nós temos fluxo, o fluxo sempre vai do nosso ponto de maior carga para o nosso ponto de menor carga. Ou seja, o nosso fluxo ele tem, né? Existe o fluxo porque nós temos a diferença de carga, e ele vai do nosso ponto de maior carga para o de menor carga. Então o nosso fluxo ele vai de 1 para 2. Ou seja, o nosso fluxo ele chega aqui em 1, percola, passa de 1, passa pela face 1, passa pela face 2 e derrama, certo? É esse o sentido de fluxo do nosso solo. De 1 para 2. De 1 para 2, certo? Ok. Qual que é a diferença de carga do nosso ponto 1 para o nosso ponto 2? Só a nossa diferença de carga do nosso ponto 1 para o nosso ponto 2 é 88. Aqui dá para ver? Tá muito claro, né? 88 menos 74. Então nós temos a diferença de carga aqui de 14, né? 14 centímetros. Então nós temos que a água chega no nosso ponto 1 com a carga de 88. Ela passa pelo nosso solo, vai esbarrando nos grãos, vai atritando com eles, vai perdendo carga e quando chega lá no nossa face 2, ele está com a carga de 74 centímetros, ou seja, ele entrou com 88 e saiu com 74. Então, atritando ali com nossos grãos, ele tem uma perca de carga de 14 centímetros. Ok, nós temos uma perca de carga de 14 centímetros. Como é que a gente vai achar nossa carga altimétrica no nosso ponto P, que está a 12,5 centímetros da nossa face inferior, nosso HP e HT nesse mesmo ponto? Como é que a gente faz? Pessoal, é um cálculo indireto. Nós sabemos o seguinte, que nessa face inferior a nossa carga total é 88 e que na nossa face superior a carga é de 74. Então teve perca de carga aí, certo? Quanto é a nossa perca de carga por centímetro, por exemplo? Como é que a gente pode descobrir isso? Quanto de carga a nossa água vai perdendo a cada centímetro? Olha, nós podemos calcular isso através do nosso gradiente hidráulico, certo? Nosso gradiente hidráulico ele é dado por I, que é igual a variação de carga, dividido por L, que é a espessura do nosso solo. Então eu sei que o meu I, nesse caso, é de 14 dividido por 50 centímetros. Então eu sei que nosso gradiente hidráulico é de 14 dividido por 50, que é igual a 0,28. Então, pessoal, a cada centímetros que a nossa água vai subindo no nosso solo, ele perde a carga de 0,28. Ok. Então, calma. Se no ponto 1, nessa face inferior, eu tenho uma carga de 88, e a cada centímetros que eu ando nela, eu perco 0,28, então, quanto de carga eu perco se eu andar 12,5 centímetros? Uai, vamos descobrir? Ó, carga total em P vai ser o quê? Vai ser 88, que é a carga total no nosso ponto 1, 88, menos a carga que foi perdida andando 12,5 centímetros. Se eu sei que a cada 1 centímetro eu perco 0,28, em 12,5 centímetros eu perdi quanto de carga? Se eu resolver essa equaçãozinha aqui, eu sei qual vai ser a carga total no nosso ponto P, que é o ponto nosso de interesse, que é esse ponto P aqui, ó. Certo?
Então eu tenho 88 menos 0,24, perdão, 0,28 vezes 12,5. Então eu tenho a carga total no nosso ponto P de 84,5 centímetros. Opa, tem a nossa carga total. Ótimo. Nossa carga altimétrica, pessoal, como é que eu calculo ela? Nossa carga altimétrica, ela não depende se vai ter fluxo ou não no nosso sistema. Ela simplesmente é a distância do nosso ponto de interesse até o nosso ponto de referência. Então eu consigo calcular ela tendo ou não fluxo. Então vamos lá, vamos fazer então essa mesma análise que nós fizemos para o nosso ponto 1 e nosso ponto 2, vamos fazer essa análise para o nosso ponto P no meio do nosso solo. Vamos lá, ponto P. Deixa eu ver se eu tenho um outro lápis vermelho aqui, que a tinta dele está acabando. Deixa eu ver. Aqui. Jogar fora, cadê o outro? Tá aqui. Pessoal, é o seguinte, nosso ponto P aqui, ó. Ponto P, nosso ponto de interesse. Nossa carga altimétrica nele é a distância desse ponto nosso de interesse, que é esse ponto P, até o nosso ponto de referência, que é esse aqui, ó. Então nós temos que a carga altimétrica ela é de 12,5 centímetros. É a diferença de cota do nosso ponto de desejo até o nosso ponto de referência, certo? 12,5. Nossa carga total, nós sabemos que ela é de 84,5 centímetros, certo? E nosso HP? Qual é o valor HP? Olha, se carga total é igual a HP mais HA, então eu tenho que HP é igual a carga total menos HA, certo? Então, eu só preciso fazer essa conta. Então, eu tenho que o meu HP é de 72 centímetros. Ok. Já encontrei HA, HP e HT. Morreu. Encontramos já 3 itens do nosso exercício, certo? Encontramos 3 partes do nosso exercício aqui, pessoal. Agora, temos que encontrar tensão total, pressão neutra, ou carga d'água, né? E tensão efetiva. Vamos lá, como é que a gente vai calcular isso? Olha, no exercício passado nós aprendemos lá uma formulazinha para cálculo de pressão neutra. E nós sabemos que ela é o seguinte: U, que é igual a HP vezes o peso da água. Nós temos HP, nós sabemos que o peso da água é 10. Então, esse HU já morreu, nós já podemos calcular ele aqui agora. Ó, 72 centímetros. Passando ele aqui para metro. Ih, aqui não dá para ver, né? A tela tá na frente. Eu só passo aqui para cima só para vocês verem. Nós temos que U é dado por isso aqui, certo? Então nós temos que a nossa carga é 72 centímetros, passando para metro 0,72, certo? Vezes o peso d'água que é 10. Então nós temos que a pressão neutra ela é de 7,2 kN por metro quadrado. Encontramos nosso U. Nosso U já morreu no nosso ponto P. Isso aqui já está calculado. Agora nós precisamos calcular então a nossa carga total no nosso ponto U, para assim a gente calcular a nossa carga efetiva. A gente está começando a ficar sem espaço, então eu vou só apagar aqui. Dar um espacinho aqui pra gente terminar o exercício. Vou apagar esse aqui que por agora não vai ser necessário para nós, tá bom? Vou deixar isso aqui. Ok. Encontramos já um espacinho bacana aqui. Carga total. Pessoal, carga total não depende de fluxo. É toda a carga, é todo o peso que está acima do nosso ponto de interesse. Então, tudo que está acima do nosso ponto P aqui nos interessa, tá bom? Então, vamos lá. O que está acima do nosso ponto P aqui, ó? Tá meio bagunçado, né? Mas olha, nós temos uma espessura de solo d'água nós temos uma espessura de solo aqui de 50 centímetros. E nosso ponto de interesse está 12,5 centímetros a partir da nossa parte de baixo. Então, qual a coluna de solo acima do nosso ponto P, que é o ponto de interesse? Será, então, 50, que é a espessura, menos o solo que está abaixo do nosso ponto P, que é 12,5. Então, nós temos uma espessura aqui acima dele de 37,5 centímetros de solo, né, de coluna de solo acima dele. E depois nós temos ainda, colocando peso em cima do nosso ponto P, uma coluna d'água de 24 centímetros, que é essa daqui, ó. Então, vamos lá. Tensão total, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o peso do nosso solo, né? Então, será 0,375, que é em metros a espessura da nossa coluna de solo, acima do nosso ponto de interesse, vezes o peso desse solo, que é de 18, certo? Mais a espessura da coluna d'água em metros, que é 0,24, vezes o peso da água, que é 10.
Tensão total, pessoal. Qual é o valor da nossa tensão total? 0,375 vezes 18 mais 0,24 vezes 10. Então nós temos que a nossa tensão total no nosso ponto P é de 9,15 kN por metro quadrado, certo? Essa é a nossa tensão total no nosso ponto. Ok, então agora nós temos que encontrar, nós temos tensão total, temos pressão neutra, podemos encontrar então nossa tensão efetiva, certo? Então vamos lá encontrar nossa tensão efetiva, pessoal. Deixa eu passar isso aqui para... Não, acho que pode ficar aí mesmo, não vai atrapalhar não. Vamos lá. Nós temos então que tensão total é igual a tensão efetiva mais pressão neutra. Então nós temos que nossa tensão efetiva é igual a tensão total menos pressão neutra. A tensão total, pessoal, é de 9,15 menos tensão neutra, que é de 7,2. Nós temos que a nossa tensão efetiva, que é o último item do nosso exercício, é de 1,9 kN por metro quadrado. Vou arrumar aqui esse 9. Ok, pessoal, tá aí o nosso exercício resolvido, com todos os itens resolvidos. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado do vídeo. Espero vê-los no próximo vídeo e até mais. Falou!